Olá, aqui é a Elaine Juliana da Essente e nesse vídeo você vai descobrir o que as mulheres e os homens mais reclamam nos relacionamentos. O que as mulheres mais criticam no comportamento masculino é a falta de sensibilidade, por não darem ouvidos a tudo que falam nos mínimos detalhes. Reclamam da falta de compreensão em relação às suas necessidades, da falta de diálogo, falam que eles demonstram pouco carinho, que não levam o relacionamento a sério e que só pensam em sexo. Os homens, por sua vez, reclamam que as mulheres não possuem senso de direção, que dirigem mal, que são muito subjetivas ao se expressar, que falam demais e que dificilmente tomam iniciativa para o sexo. Todas essas reclamações e críticas apresentadas são justificadas pelas diferenças entre homens e mulheres. A seguir eu vou apresentar algumas situações decorrentes dessas diferenças. Também algumas dicas para o sexo oposto lidar com a situação e manter o relacionamento saudável. Então, primeiro a gente vai falar de comportamento feminino. A mulher normalmente pede opinião com a intenção de confirmar a sua decisão, principalmente quando se trata de roupas. Mas quando a resposta não é a esperada por ela, a tendência é fazer em drama. Nesse caso, quando for pedido a opinião a um homem, ele deve questioná-la sobre a sua própria opinião, perguntando, por exemplo, o que ela acha e por quê, mas não se esqueça de complementar com um elogio. A mulher também fala por necessidade. O homem acha que a mulher fala demais. E de fato, o cérebro feminino possui duas áreas específicas para fala, em ambos os hemisférios, diferente do cérebro masculino, onde a fala está presente apenas em um lado. Isso faz com que as mulheres falem quase 3 vezes mais do que os homens. Na visão do homem, a mulher fala porque precisa resolver algo. Logo, o homem constantemente interrompe a fala dela com soluções, acreditando que precisa resolver todos os problemas para ela. Nesse caso, o homem precisa aprender a escutar sem interromper. A mulher vai preferir. Ela não está em busca de soluções, quer dividir, precisa suprir a necessidade da fala, mas nada impede do homem perguntar se ela quer opinião. A mulher usa a emoção como arma. Sempre, nunca, somente, apenas. Estas são expressões muito utilizadas pelas mulheres para intensificar as situações. Como o homem racionaliza, quando a mulher fala o você nunca, ele não compreende e acha que ela está exagerando. Porém, o homem precisa entender que para a mulher essas palavras não possuem tanta força quanto para eles. Então a sugestão é não dar bola. Só não tente fazê-la enxergar o quanto está exagerando, porque para ela não é exagero. Possivelmente ela vai achar que ele está ironizando e menosprezando os seus sentimentos. As mulheres acham que os homens não sentem as emoções. As mulheres cobram seus parceiros pelas emoções que eles não expressam. Nesse caso, as mulheres precisam compreender que devido à história do homem, o seu corpo não desenvolveu a habilidade de expressar as emoções. Os homens se emocionam tanto quanto as mulheres, apenas não conseguem expressar como elas. Outra coisa, quando a mulher está sob pressão em alguma área da vida, estar com o marido é excelente. Ela só quer atenção, carinho e principalmente ser ouvida. O homem precisa desenvolver a sensibilidade para entender que por trás do excesso de palavras da mulher existe uma carência e um pedido de ajuda. Reclamar e fechar-se só vai piorar. Tente ouvir e colocar limites carinhosamente quando sentir que ela está tendo essa necessidade. Mas agora, mulheres, vamos falar dos comportamentos masculinos. O homem fica perturbado quando a mulher começa a falar desenfreadamente, principalmente quando ela começa a juntar histórias e misturar os assuntos. Quando isso ocorre, ele tende a se irritar e não consegue mais prestar atenção em nada. Nesse caso, a mulher deve estar atenta que para se fazer entender, para garantir a atenção ou convencer o homem da sua opinião, ela precisa expressar seu pensamento com clareza e uma coisa de cada vez. Outra coisa, o homem odeia ser interrompido. Sempre que um homem fala, seu pensamento está orientado para uma solução. Se ele não chegar ao fim, parece sem rumo, se perde.
Por outro lado, faz parte do comportamento feminino fazer intervenções na fala das outras pessoas. Mas para elas isso ocorre para estabelecer intimidade e demonstrar interesse, demonstrar que está junto. Entendendo essa diferença, as mulheres podem evitar fazer intervenções o tempo inteiro quando o homem estiver falando. Não se confunda, não estou falando em não se posicionar ou não intervir quando necessário. Apenas fique atenta ao momento mais adequado e para não cortar o seu parceiro no meio. Outra coisa, o homem odeia as indiretas das mulheres. Para os homens, quanto mais prático e objetivo, melhor. Eles realmente não conseguem entender as indiretas femininas, o que é frequentemente motivo para brigas. Ele não fala e ele obviamente não adivinha. Por consequência, o homem acaba não fazendo o que ela quer. Mas o que os homens não sabem é que a fala indireta da mulher faz parte da estrutura do cérebro feminino. Inconscientemente, querem evitar agressões ou discordâncias. Para um relacionamento saudável, nesse caso, o homem deve ficar mais atento aos sons e à linguagem do corpo da mulher, ao mesmo tempo que a mulher deve tentar ser mais transparente. Com prática e paciência, é possível que aprendam a se entender. Outra coisa importante, quando o homem está sob pressão no trabalho, o outro tipo de pressão precisa de espaço e quietude. Ele considera o diálogo uma interferência no seu processo de resoluções de problema. A mulher, por sua vez, precisa aceitar esta grande diferença existente entre eles, o que ajuda a ter empatia pelo parceiro e não fazer julgamentos e cobranças quando o que ele mais precisa é de espaço e paz. Outra coisa importante também, homens detestam estar errados. Isso porque o cérebro masculino relaciona o erro ao fracasso, algo que foi muito marcante para o homem, tendo em vista que foram os únicos responsáveis por alimentar e proteger sua família durante muitos séculos. Nesse caso, as mulheres podem ser mais compreensivas com os detalhes e os homens, por sua vez, não podem levar tudo para o lado pessoal. Pedir desculpas e assumir o erro aproxima a mulher do parceiro sempre. Sendo capazes de compreender essas diferenças, o casal poderá desenvolver habilidades, aceitar limitações e adaptar necessidades com o objetivo de melhorar o relacionamento. Lembra de deixar seu comentário, curtir ou compartilhar esse vídeo. A sua opinião é muito importante e me motiva a continuar gravando novas dicas quentíssimas para vocês.